Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho, vou dar aqui a minha opinião sobre algumas coisas que, na minha visão, estão sendo feitas de forma errada aí pelos youtubers techs, tá? Esses caras que ficam fazendo comparativo de jogos aí do Windows, peças do SteamOS, Basite, enfim. Vou dar aqui a minha opinião sobre isso e vou mostrar para vocês um exemplo de um conteúdo que eu assisti hoje pela manhã, né? Foi mandado aí no grupo, né, no nosso grupo aqui do WhatsApp que a gente tem do Eurotruck. Eu assisti esse vídeo e eu achei, pessoal, que eu acho que tá na hora da gente começar a falar um pouquinho sobre isso e também incentivar essa galera a fazer os comparativos, eu acho que de forma um pouco mais justa, tá? Como a gente sabe, o Windows ele é um sistema generalista, né? O que é um sistema generalista, pessoal? Ele é um sistema pensado não só para um nicho específico, ele não é pensado só para jogo, ele não foi pensado apenas para quem edita vídeo, ele não foi pensado apenas para quem trabalha com escritório, para quem trabalha com PDV, que é atendimento em comércio, operação de caixa, enfim. Ele não é um sistema que foi pensado apenas para servidor, ele tem ali a sua versão dedicada a isso, que funciona muito bem, na medida ali do que ele foi projetado. Ele é um sistema, pessoal, também pensado para quem faz programação. Inclusive, tem muitos programadores, aliás, a maioria dos programadores profissionais que desenvolvem aplicativos para PCs e analistas de sistemas utilizam o Windows, tá? Juntamente com o WSL. Justamente porque eles conseguem aproveitar ali o melhor dos dois mundos, que é poder ter o WSL para desenvolver aplicações para Linux, desenvolver aplicações nativas para o Windows usando o próprio Visual Studio da Microsoft, que eu testei, eu não sou programador, mas eu testei, e é infinitamente superior à versão de Linux, tá? Na minha visão, é superior. É mais intuitivo, é totalmente integrado, oferece mais recursos, tem tradução completa para todos os idiomas. Então, sim, na minha visão, isso se chama ser superior. Enfim, o Windows basicamente, pessoal, ele é um sistema generalista. Ele consegue atender todos esses públicos, né? Ele consegue atender aí todas essas demandas de mercado. É claro que em uma ou outra ele vai se sair melhor ou pior do que Linux, por exemplo. Aonde que o Windows poderia se sair pior do que Linux? Primeiro, no domínio de servidores. A gente sabe que 90% dos servidores no mundo e supercomputadores como data center tal, utiliza Linux por uma razão. Primeiro, custo de implementação mais barato. Segundo, o sistema é flexível, o que permite a empresa ou o usuário a moldar o kernel e escolher que features, né, que APIs serão implementadas, que interface gráfica será utilizada, que tipo de distribuição será instalada, uma infinidade de coisas ali que tu pode modular durante essa implementação. Não é simplesmente pegar um Debian ou um Ubuntu, instalar ali no servidor e tá tudo certo. Não é assim, pessoal. Cada empresa tem ali o sistema que ela escolhe da sua preferência e ela vai ali, né, moldando aquele sistema, né, configurando aquele sistema para que ela consiga atingir ali um resultado excelente, tá? E isso, infelizmente, o Windows não oferece. Por quê? O Windows Server, ele é uma versão pronta, né? Então ele vem com todas as ferramentas que a Microsoft julga ser necessário para uma empresa. Ainda que dê para tu configurar uma coisa aqui, uma coisa ali, remover ou adicionar, o Linux acaba sendo ainda assim mais flexível, né? E enfim, dentro desse contexto aqui, sim, Linux é superior ao Windows. Na questão de segurança, eu vejo meio que como um empate técnico. Por quê? Hoje em dia o Windows ele está muito bom em segurança, ele está muito robusto, tá? Ele tem um módulo de segurança TPM 2.0 que muita gente julgava que não era necessário, mas hoje na prática eu testando tanto o 10 como o 11, eu vejo que o Windows 11 ele é mais resistente sim, tanto a vírus como a softwares mal intencionado, ele é sim mais resistente, tá? E ele tem um gerenciamento de memória e do kernel muito melhor do que o Windows 10. Ainda que essa diferença na prática não seja tão visível a olho nu, mas quando tu pega para fazer testes mais sintéticos ali, vendo, observando como se comporta o sistema, como o antivírus se comporta, como os navegadores analisam cada arquivo que tu baixa, no Windows 11 essas análises, né, periódicas que o sistema faz com relação a arquivos, a setups que tu baixa de aplicações, enfim, ele sim, ele consegue se comportar de forma mais eficiente, tá? Então, são detalhes ali que muita gente acaba não mostrando, porque é muito difícil tu metrificar isso. Mas na usabilidade, no dia a dia, tu sente
O Windows 11 é sim superior ao Windows 10. E com relação ao Linux, a única grande coisa, pessoal, que impede que o Linux seja vulnerável a vírus é a falta de usuários. Sim, Linux não é visível, né? Ele não é visado como alvo de ataque a hackers, malware, enfim, esse tipo de coisa, porque ele tem uma base muito pequena de usuários se comparado com Linux. São exatamente 96% versus 4%. Então, se eu fosse um hacker hoje, por que eu iria perder o meu tempo desenvolvendo um vírus para Linux, onde 4% da população, né, que deveria ser afetada, não vai ser, e muito provavelmente se 0,1% desses 4% conseguir ser infectado, eu não teria lucro nenhum com nada, entendeu? Já no Windows não, se eu conseguir atingir 0,1% dos usuários do Windows, já vai dar aí pelo menos aí mais de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas aí, já que o Windows detém aí de 96% dos usuários do planeta. Isso quer dizer que ele tem pelo menos aí mais de 1 bilhão de usuários, tá? Não é 1 milhão não, tá, galera? É mais de 1 milhão, 1 bilhão, tá? Então é muita gente. É muita gente, tá, gente? Muita gente mesmo, tá? Mas voltando aqui, né? E aí, pessoal, o que eu queria comentar com vocês? O pessoal tá fazendo aí diversos comparativos, né? Steam OS versus Windows e tal, e o Basite, pessoal, vamos lá. Por que tu vai pegar um sistema que foi pensado para um nicho específico, foi projetado para aquilo, e comparar com um sistema que é generalista, que precisa e demanda de mais processo em segundo plano, já que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele é um sistema multitarefas, então ele automaticamente terá muito mais recursos em segundo plano do que aquele sistema que foi pensado para games, como o Basite e o SteamOS, por exemplo. Então eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês do MW Informática, mas já aproveitando para comentar com vocês que uma grande vantagem que o Windows tem sobre distribuições Linux, não sobre o Linux em si, porque o Linux é o kernel, mas sobre as distribuições, é exatamente o gerenciamento de recursos. Eu acabei de receber o update da NVIDIA para a nova versão do drive NVIDIA 577. Esse drive melhorou bastante aqui o meu desempenho com o sistema. Já era bom, mas agora eu sinto que está ainda melhor. E eu vou testar em jogos também depois, tá? Vou abrir uma live aí e tal, qualquer coisa eu testo aqui no off também. Qualquer coisa eu abro aqui nesse vídeo rapidinho um monitor pra gente ver se mudou alguma coisa ou não, tá? E eu espero que tenha corrigido um problema com o Discord, tá? Quando o Discord está aberto, pessoal, em segundo plano, o meu game simplesmente fica dando alguns stutter. Isso só acontece com o Discord, nem o OBS está dando mais problema, tá? O único problema que eu tenho com o OBS é aquilo que eu já mostrei em outros vídeos, né? Aqui não vai dar por quê? Porque eu tô com o wallpaper animado em segundo plano, então ele está monitorando certinho aqui. Mas se eu pausar aqui o wallpaper, ele simplesmente pausa. Então, se eu venho aqui e boto o OBS em primeiro plano, aí ele vai voltar a monitorar, tá? Isso só acontece quando o OBS está aberto, tá? Quando o OBS não está aberto, ele monitora independente de estar com o wallpaper animado ou não, beleza? Eu prosseguir aqui com a animação do wallpaper, né? E beleza. E aí, pessoal, a gente recebeu aqui o update 577 da NVIDIA. Eu estou usando a versão um pouco mais antiga do OBS, que é a 30, não estou usando a 31, que é a mais recente, tá? Justamente porque ele estava dando muito problema aqui com minha GPU e com essa questão do monitoramento aqui durante o game, estava causando vários crashes. E como o OBS, pessoal, é o meu software que eu uso diariamente para fazer as coisas aqui no canal, então, não tem como abrir mão do OBS. Ah, mas tem o Streamlabs. Sim, o Streamlabs também é base OBS. Ele também sofre com o mesmo problema. O StreamFX também. Todos os outros que são baseados no OBS sofrem com os mesmos problemas, porque a base é o OBS. Então, não vejo motivo para eu sair do OBS. Eu prefiro ficar com uma versão um pouquinho mais antiga e ter ele funcionando aqui 100%, né? 100% aqui com o máximo de compatibilidade possível do que ter uma versão, a última versão e ter problemas. Até porque essa versão aqui ela é ótima, tá? Na verdade, eu até tô com a versão 31, eu achei que eu tava na versão 30, né? Interessante isso, pessoal, porque então isso significa que algumas coisas aqui já foram corrigidas. Eu achei que eu estava na versão 30
Mas não, cara, eu tô na versão 31, o que significa que, né, uma parte do problema já foi corrigido, e isso pra mim é uma surpresa, tá? Porque eu não tinha me ligado que eu tinha instalado a versão mais recente. E eu fiz live ontem, fiz anteontem, e eu não tive problemas com o meu jogo. Então isso significa que foi corrigido a questão de crashar o game, tá? Então retiro aqui o que eu disse sobre ter problemas com o crash, porque já foi resolvido. Então se já foi resolvido, significa que eu tive o problema. Ou seja, não estou tendo mais esse bug aí no meu sistema. E enfim, o gerenciamento de recursos do Windows, tá, pessoal, é infinitamente superior, tá? Eu estou gravando a tela aqui em 1080p, estou com o navegador aberto, tudo que é coisa em segundo plano está rodando em segundo plano, como por exemplo, o meu gerenciador de arquivos aqui está sincronizado com o armazenamento do meu smartphone, então eu ligo o PC e já é sincronizado com o meu smartphone. A ferramenta de vincular celular aqui, ó, tá até mostrando aqui o status do meu smartphone. Eu estou com 100% de bateria, tem notificações aqui que eu posso estar visualizando, eu posso limpar essas notificações direto por aqui se eu quiser, ou abrir a ferramenta de vincular celular para estar interagindo com o meu smartphone sem precisar tocar nele. Ou seja, o gerenciamento de recursos do Windows, ele não só consegue ter um excelente gerenciamento de hardware com relação aqui ao consumo de CPU, potência da GPU. Você vê que o RPM nem está ligado. O uso de GPU extremamente baixo, a temperatura está ótima aqui. E a gente tem o gerenciamento de recursos do Windows, ele é sim, na minha visão, melhor do que a do Linux, tá? Pelo menos no meu hardware aqui, a experiência que eu tenho é essa. Agora eu vou abrir o navegador, vou acessar aqui o YouTube. Pessoal, o meu navegador que eu curto mesmo assim, padrão mesmo, é o Chrome. Mas o Edge está tão bom, que eu estou utilizando ele aqui como padrão no dia a dia. E sem contar que ele tem features muito, mas muito legais que o Chrome não tem. Uma coisa que o Chrome tem sincronização de abas. Agora, quando tu abre o navegador, tu consegue continuar a navegação que tu estava no smartphone. Ou quando tu abre no smartphone, tu consegue continuar a navegação que tu estava no smartphone. Isso é uma feature que eu não sei se o Edge tem. Depois eu vou dar uma olhada e qualquer coisa eu faço um comparativo dos dois aí para vocês, visto que a Google está copiando tudo que é recurso bom do Edge para o Chrome. E quando o Chrome também faz alguma coisa legal, o Edge também copia. Ou seja, os dois estão aí batendo de frente com relação a desempenho e recursos de navegação. Tá? Então, o vídeo que eu queria mostrar para vocês é o vídeo do MW Informática. Deixa eu entrar aqui no canal dele. Eu não vou deixar, né, o vídeo rolar por completo, tá, gente? Eu já queria mandar aí um salve, né, pro MW. Eu acompanho o canal dele aí há muitos anos. Mas eu queria deixar aqui uma dica, né, para ele e para quem faz conteúdos como esse, tá? Deixa eu só pular esse anúncio aqui. Que é o seguinte, tá, gente? Eu entendo, né, que é uma novidade o Linux no PC, né, para rodar jogos. Essas versões aqui que são otimizadas, elas estão conseguindo um feito absurdo no que diz respeito ao desempenho de jogos. Porém, entretanto, todavia, nesses testes que o MW executou aqui, o Linux ganhou apenas nos 2 primeiros testes. Em todos os outros testes, o Linux simplesmente perdeu, tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou pular essa parte aqui do vídeo e vou colocar na parte dos testes para a gente terminar de ver junto aqui. Eu vou comentando aí com vocês, tá? Pelo Cyberpunk em Full HD, preset gráfico Ó, Full HD médio, tá? médio, sem upscaling, nem gerador de quadro, nem nada. É nativo. Vamos lá. Bom, pelo menos aqui ele usou um parâmetro que eu julgo correto, que é testar sem nada habilitado, sem nenhum tipo de feature ou recurso do sistema ativado, apenas com aquilo que o jogo já oferece por padrão, tá? À esquerda Windows, à direita SteamOS, né? Primeira coisa, olha só, vocês vão reparar que tem um FPS de sobra pro SteamOS, tá? Ele tem um FPS um pouquinho melhor, ó. O Windows tá lá em... Então vamos lá, aqui eu pausei bem aqui em cima, a gente vê que o Linux ele tá com uma vantagem aqui, ó. Esse aqui é o FPS médio, tá? Não é o FPS atual, o atual é esse aqui. O atual do Linux é 38, ou seja, 4 FPS a mais. Entretanto, todavia, você está trocando 4 FPS a mais por 5 graus de temperatura a mais aqui também na GPU. Né? O quanto isso vai atrapalhar ou prejudicar o hardware,
não importa porque é irrelevante nesse caso aqui, tá? Abaixo de 50 graus, qualquer temperatura é meio que irrelevante ali para a GPU, tá? E para o CPU também. Porém, a gente consegue perceber que em termos de gerenciamento de recursos, o Windows ele acaba tendo um pouquinho de vantagem ali, tá? O que eu percebo também é que o Linux ele não mostra o clock, né, do processador gráfico da GPU igual o Windows. O clock de memória ele mostra igual, porém o clock o clock do processador de núcleo da GPU me parece que ele não mostra exatamente como o Windows mostra, tá? Aqui não está aparecendo, 34, tem mas a 38 gente FPS percebe no isso. SteamOS. Tá Porque sempre você vê os aqui, ó, tá oscilando bastante esse clock aqui do processador gráfico, tá? Isso é o clock de memória. Esse clock de memória aqui é o clock da VRAM da placa de vídeo. Só que o clock dela, esse aqui é o clock base, tá? O clock efetivo normalmente é acima dos 5 GHz, 7 GHz, ou como a gente está falando de uma RTX, muito provavelmente deve ser acima aí dos 14.000 GHz, tá? Ou seja, ele não está mostrando a velocidade efetiva da GPU, e sim do clock base, assim como o Windows também está mostrando aqui do clock base, não do clock efetivo, beleza? 4 quadros acima o SteamOS do que no Windows, aqui no Cyberpunk. Outro ponto é o seguinte, olha só, a GPU 100% de uso nos dois. Estranhamente, sei lá, a GPU sempre ficou mais quente no SteamOS, 46 graus Celsius. Bom, isso é importante ele comentar, porque é algo que foi algumas pessoas, até alguns canais de fora aí reclamou sobre esse gerenciamento de recursos do Linux, né, a questão da temperatura, tá? A gente vê que no consumo o Windows está, né, bem mais com mais consumo. Só que é que tá, pessoal, vamos lá. Você vê que a diferença ó, se mantém nos 4 FPS apenas aqui no Cyberpunk, entendeu? Ou seja, o consumo de memória não prejudica o desempenho geral do Windows nesse caso aqui, porque ele consegue trabalhar bem esse consumo, né? A grande vantagem aqui, para estar tendo esses 4 FPS a mais, não se diz respeito nem à memória e nem à GPU, tá? O que está acontecendo aqui é que essa versão do Linux que ele está utilizando, o SteamOS, ele tem uma interface muito mais crua e mais otimizada do que o Windows, que é bem mais carregado, bem mais inchado com recursos, tá? E isso faz com que o Linux utilize um pouco menos de processador em segundo plano. Por isso que a CPU aqui no Windows se mantém entre 30% de uso e o Linux normalmente fica abaixo dos 30% na maior parte do tempo, principalmente aqui no Cyberpunk, que é um jogo que demanda mais CPU. Tá? É um jogo que demanda CPU. A gente sabe disso. Porém, na temperatura você vê que o Linux acaba ali exigindo mais, né, do clock da GPU. Por quê? Porque está mais quente. Se está mais quente, significa que os clocks estão trabalhando com mais frequência, com a frequência mais alta do que aqui no Windows, por exemplo. Beleza? Isso acontece na minha GPU. Tem muitas vezes que eu estou jogando aqui o ETS, quando eu não estou fazendo live nem nada, e o clock da minha GPU ela fica entre 5.000 MHz e 6.000, enquanto no Linux, independente de eu estar com OBS ou não, ela simplesmente fica lá no talo, tá? Sempre nos 7.000 MHz, trabalhando com a temperatura sempre acima do normal. Ou seja, coisas que muitas pessoas não mostram, mas que a gente consegue perceber observando os comparativos de outras pessoas, ou se você comparar na sua casa aí, por exemplo. No Windows está 41. Não sei se daí é uma diferença do sensor, a diferença em captar o sinal do sensor, captar a Não tem diferença em captar o sinal, porque independente de o sistema ser diferente ou não, a temperatura que a placa envia, que os sensores enviam para o sistema, é exatamente a mesma temperatura, o que significa que, sim, o Linux está aquecendo mais o hardware, beleza? informação do sensor da GPU, não sei. Mas também, ponto, olha só, a porcentagem de uso do processador do Ryzen 5 no Windows está 28% de uso, nesse ponto no SteamOS está 25% de uso. O processador está mais frio, processador do Ele Ryzen foi para outro jogo aqui, né? de GPU no SteamOS também, ó. Então isso também explica maior temperatura e maior FPS também. Agora outro ponto, olha só, a porcentagem de uso do processador do Ryzen 5 no Windows está 28% de uso, nesse ponto no SteamOS está 25% de uso. O processador está mais frio no SteamOS agora e um pouco mais quente no Windows. Consumo de VRAM, olha só, a informação está diferente agora. No SteamOS está escrito VRAM e no Windows o consumo de VRAM está escrito MEM em verde. E isso está bem parecido, tá? O Windows está usando 3,7 GB de memória de
de vídeo da GPU, o SteamOS está usando 3,6. É quase 3,8 que está usando o Windows, né? Mas é bem parecido. Já o Vocês veem que a diferença do FPS se mantém na média de 4 FPS nesses dois primeiros jogos. Esse aqui já é outro jogo, tá? consumo de RAM mesmo, galera, olha só. Consumo de RAM do Windows, praticamente 10 GB, 9,8, arredondando dá 10. Consumo de RAM no SteamOS, 6,6 GB, cara. Aqui a diferença é muito grande, 3,3 GB a mais que tá usando o Windows. Isso aqui é doideira, cara. Isso aqui não, acho que o é o chute foi Cyberpunk grande, ainda. pois é alto, cara. Imagina, 3 GB a menos de consumo de memória. Então aqui realmente o SteamOS tem uma vantagem legal em usar menos RAM. Imagina, é mais RAM que dá pra alocar pro jogo, cara. Esses 3 GB que tá usando o Windows, eu diria que é só o sistema operacional consumindo coisa mesmo, não é o jogo propriamente dito. Enfim, nesse primeiro teste, esse modo benchmark do Cyberpunk até deu média pra gente. A média no SteamOS foi 35 FPS. Aí aqui ele mostra o resultado das médias, como vocês podem observar. O FPS mínimo no Windows caiu 3% a mais aí do que no 3 FPS a mais do que no Linux. Porém, pessoal, essas quedas mínimas aqui são quedas que acontecem em menos de 2 segundos, por exemplo. Tu tem lá aquele pequeno stutterzinho ali e o jogo normaliza. Ou seja, o que deve ser considerado aqui, na minha opinião, é o FPS médio. E mesmo assim o Windows não ficou para trás. A diferença ali de 3 FPS é irrelevante e pode ser considerado margem de erro, já que ele poderia ter refeito esse teste e o cenário ter ali se equilibrado. Beleza? Até porque, como eu falei, conforme o hardware vai aquecendo, ele tende a baixar o desempenho, o que significa que se ele tivesse feito esse teste aqui umas 3, 4 vezes, muito provavelmente esse teste ficaria bem mais empatado, beleza? O FPS mínimo foi 28, já no Windows 11 a média foi 32 e o FPS mínimo foi 25. Querendo ou não, é um Full HD, preset gráfico médio, agora Que jogo é usando esse aqui? Cyberpunk em Full HD, preset gráfico médio, agora usando Upscaling, FSR 3 e FrameGen também ligado dentro do jogo. Vamos lá. Agora é o mesmo jogo, porém com geração de quadros, tá? De FPS. Só que, olha só, no SteamOS chegou uns pontos ali de bater 80 FPS e no Windows 11 estava nos 70. Então, aí aqui, pessoal, o que eu percebo, tá? Novamente, minha opinião, tá? O que eu percebo? O Windows, eu não vi ele bater 80 FPS aqui nesse jogo. Só que aqui tá, ele mantém a média estável, tá? Ele mantém ali acima de 70 FPS a maior parte do tempo, enquanto aqui o FPS vai oscilar muito mais. É só vocês prestarem atenção, que ele vai oscilar muito mais do que o Windows aqui. FPS e no Windows 11 estava nos 70, na casa dos 70. Emparelhou um Ó, pouco o Windows se mantendo lá deu acima de vantagem de FPS 70. para o Windows 11. Aqui chegou a cair já para ficou bem mais parelho. 69. Consumo, os consumos estão parecidos. O Né? consumo de CPU De está 80 maior para no Windows. 69, a oscilação é muito maior do que 75 para 70. GB, e Então, consumo de RAM, mais uma vez, vantagem para o SteamOS. Eu estou usando 6,9 GB. vê que o Windows usa muita memória, tá? Muita memória mesmo. Isso é normal. O Windows está usando 10, cara. Bem, nesse teste aqui, a gente teve o quê? No IHG Hotels and Resorts, você No SteamOS foi Novamente aqui, ó, no FPS médio, o SteamOS ficou com 3 FPS acima, né? E na mínima empatou. Tá? Então os dois sofreram as mesmas oscilações que teve. Como eu falei, se ele tivesse refeito o teste anterior, muito provavelmente aquele cenário seria diferente. O Windows poderia até mesmo ganhar no teste, tá bom? 75, a média no Windows 11 foi 72. FPS mínimo no SteamOS foi 63 e no Windows 11 foi 63 também. Aí emparelhou. Aqui já ficou mais parelha a coisa. Próximo jogo, GTA V em Full HD, qualidade gráfica normal, Full HD nativo. Vamos lá, ó. Aqui dá pra ver que oscilou muito a porcentagem de uso, né, da GPU. Nos dois casos aqui. Consumo de memória de vídeo. Ó, agora tá consumindo mais VRAM no SteamOS, tá em 4,2 GB. E no Windows tá usando 3,5, vai entender, né, cara? Mas o consumo de RAM continua mais baixo no SteamOS, tá consumindo 9,1 GB e no Windows tá consumindo 11 GB já. Nossa senhora. O processador tá usando... Mudou considerável. SteamOS, FPS. Bom, aí pronto, aí aqui é um motivo para todo mundo, né, começar ali a criticar o Windows. Por quê? Porque na mínima ele teve uma queda muito maior do que no Linux, 95 versus 108. Mas eu vou repetir, entretanto, todavia, o que interessa é o FPS médio. Por quê? O FPS médio é o FPS que ele vai manter o jogo maior parte do tempo. O mínimo são quedas que acontecem em períodos curtos, ou seja, no Eurotruck tem cidades que eu entro e o jogo cai para 40, 45, porém assim que eu saio daquele cenário,
o jogo normaliza, o que significa que é uma queda temporária, não é como o jogo roda maior parte do tempo. Então, se você tem 1 hora de jogo e dessas 1 hora, 40 minutos do jogo, o jogo está 60 FPS, significa que a sua gameplay é uma gameplay boa. Você passa a maior parte do tempo no jogo com desempenho, né, no 60 ou acima. Ou seja, não pode, na minha visão, se considerar a queda mínima, né, ou o % low que a gente chama, como parâmetro para medir desempenho, porque são períodos curtos do jogo. Então, em alguns The Witcher, por exemplo, tem muito isso. Tem alguns lugares do jogo que o FPS vai cair ali de 60 para 40, de 30 para 20. Isso acontecia em vários PCs que eu já vi. Meu amigo tinha um PC na época do FX que era assim. Tinha momentos, né, tinha momentos, cenários ali do jogo que o FPS simplesmente ia lá para baixo e depois voltava ao normal. Mas ele tinha uma gameplay satisfatória. Por quê? Porque se ele jogasse, sei lá, 3 horas do dia, né, ele iria perder tipo poucos minutos com o jogo ali ficasse em 20% e iria atrapalhar a gameplay. Maior parte do tempo seria com a gameplay fluida e com FPS alto. Ou seja, a queda mínima, cara, o % low são períodos curtos do jogo. Isso não deve ser considerado em jogos casuais, tá? Se fosse um jogo competitivo, um CSGO, né? Se fosse num campeonato, porque se você está jogando casualmente, também não deve ser considerado na minha visão. O 1% low só deve ser considerado em campeonatos, em jogos que a galera tá jogando para campeonato. Aí beleza, aí tu faz o benchmark e você fala, ó, se você for participar de um campeonato, esse sistema aqui é melhor porque o % low é muito menor, ou seja, vai ter menos queda. Que a gente sabe, né, que para quem está jogando competitivo, né, aquele segundo que dá o stutter é o que pode causar ali a derrota do cara. Então, sim, nesse cenário deve ser considerado sim. Mas nesses testes aqui, por exemplo, que são maior parte da aplicação, né, dos PCs que o pessoal monta aí para jogar, que são jogar jogos de carreira, jogos de simulação, né, enfim, esse tipo de jogo. Aí, né, pessoal, eu acredito que, né, o Windows esteja entregando aqui uma estabilidade melhor. Sem contar que a diferença na média foi gritante aqui, né? Quase 30 FPS de diferença aqui. 25. 25? Não, 15 FPS, quase 20 FPS, tá? Máximo, não é média, tá? É máximo, é o que deu para capturar. 164 FPS. O FPS máximo no Windows foi 180, a diferença é maior. FPS mínimo no SteamOS, 108. FPS distanciou um pouco mais. Scaling e sem gerador de quadros. Olha lá. GPU 100% de uso nos dois, fazendo a mesma. Aqui já é o Overwatch, tá, gente? Nesse aqui, o Windows simplesmente deu uma bela, né, nocauteada ali no Linux, porque ele manteve a temperatura, o clock da GPU se manteve bem baixo mesmo, ó, 989 e aqui tá 1160, tá? Tá com o clock aqui bem maior e mesmo assim não tá conseguindo atingir a mesma quantidade de FPS que o Windows tá atingindo aqui. Mesma linha de andar Olha ali lá, no o Windows modo tá, ó lá, treinamento trabalhando lá com do o clock Overwatch. abaixo dos Olha o consumo 1100 de RAM. MHz, Caramba, cara. agora. Cara, 100 MHz para GPU, para CPU faz uma diferença no FPS. Faz diferença no FPS. E mesmo assim, o Linux não está conseguindo entregar o mesmo FPS que o Windows está entregando aqui. Ou seja, quando tu pega um jogo, pessoal, que foi, né, otimizado, simplesmente não tem o que dizer. O Windows vai ganhar de lavada. Agora o jogo virou, cara. Tava sempre menor no SteamOS, agora aumentou. Tá indo para 12 GB de consumo de RAM no SteamOS e no Windows tá indo para 10. Tu vê, né? Consumo de memória Vamos de ver o gráfico? vídeo tá meio parecido, mas FPS máximo no SteamOS. Aí, ó. Olha só. O FPS máximo do Windows foi 200 versus 159 do SteamOS e na mínima 140. É um jogo competitivo. A galera fala aí que jogo competitivo, o Linux é melhor. Cara, o único jogo competitivo que o Linux ganha de lavada do Windows, que nem é de tão lavada assim, é o CSGO. E nem é todos os casos, tá? Tem PCs aí que o Windows ainda roda melhor, então.
foi 159. No Windows o máximo foi 199, muito mais. FPS mínimo no SteamOS foi 119 e o mínimo no Windows foi 140. Aí o Windows ganhou de lavada, cara. Aí não tem. E agora o último teste no Overwatch 2, resolução Full HD, preset gráfico Ultra, com FSR1 ligado, um upscaling. Vamos ver. O consumo de RAM igualmente maior, mas a diferença tá menor. 1 GB a mais tá usando o SteamOS. Consumo de VRAM. Ó, aqui na minha visão ficou mais parelho, tá? Porém, o Windows ainda consegue manter uma leve vantagem aqui no FPS. Tá usando menos o SteamOS agora. Aí já ficou mais parelho. Porcentagens de uso de processador e GPU, mesma coisa. FPS. Ó, tanto que você vê aqui, ó, que a mínima do Windows foi 48, com uma diferença de 2 FPS. E aqui também, na máxima também. Então foi uma diferença bem pequena, ficou bem mais parelho, ainda com vantagem pro Windows. O mínimo no SteamOS foi 46 e no Windows foi 48. Aí o Windows ganhou no Overwatch, os dois. Pois é, galera. Loucura, né? Duas coisas que dá pra concluir. É que dá pra ser feliz jogando em outro sistema operacional, que não seja o Windows, mas também consigo concluir que o Windows também não fica pra trás, né, cara? Dá pra concluir que os dois... Bom, a gente cai naquele limbo, né, que eu já falei. Beleza, tem muita gente que fala, em tal jogo o Linux sai melhor, tem muito mais vantagem, não sei o que, a diferença de desempenho absurda. Tá, mas o Windows também não roda mal. Tá? A diferença é essa. Às vezes o ganho não justifica toda a migração que tu faz de um sistema, porque se tu for fazer a migração do Windows para Linux pensando em um único jogo, sendo que existem milhares de jogos por aí, o Windows vai se sair melhor ou rodar de igual para igual. Eu acho que às vezes não compensa a migração. Primeiro, porque tu vai ter o desempenho muito parecido. Segundo, o Windows vai entregar muito mais ferramenta de jogos e muito mais recursos de jogos, tanto na GPU quanto ferramentas para monitoramento, para fazer live, para fazer, enfim, diversas coisas aí. Sem contar que o multitarefas do Windows para games é melhor. Então isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. E, enfim, os usuários de Linux não aceitam essa realidade, mas infelizmente é isso, tá, gente? Quando o assunto é multitarefas durante o jogo, o Windows é melhor, beleza? E ele tem mais recursos, sim. Então aqui a gente pode concluir. Eu acho que eu concordo com o que ele falou aqui, porém, todavia, o que eu queria falar para vocês é que, na minha visão, esse comparativo aqui ele foi injusto, tá? Então, a galera que for refazer esse teste, ou não sei se ele vai refazer, eu deixei um comentário aqui. Ó, comparação injusta. Tem que comparar distribuições feitas para uso geral. Testar Linux focado em jogos é fácil conseguir ganhar. Testa Big Linux, Fedora, Nobara ou Manjaro, no mínimo um Ubuntu da vida. Aí quero ver o pau quebrar. Exatamente, pessoal. Essa é a minha opinião. De que adianta o cara pegar um sistema que foi pensado para aquele nicho, foi programado para aquilo ali, e comparar com um sistema que foi projetado para atender todo tipo de demanda do mercado? É injusto. Se é para comparar o SteamOS, então pega o Xbox, instala aí a versão do sistema do Xbox num PC e compara. Né? E eu acho que nem é possível isso, mas enfim, se fosse para comparar de forma justa, teria que ser dentro desse contexto. Porque na minha visão, você pegar um sistema, um Basite da vida, o SteamOS da vida e comparar com o Windows, é injusto, porque o Windows é um sistema generalista. A Microsoft está lá no anúncio, Windows. Não tá lá, Windows Gamer, não tá lá, Windows Xbox. Não tá assim. O Windows ele é um sistema generalista, sempre foi. Entendeu? Então esse tipo de comparativo aqui eu acho injusto. Eu não vou dizer que o método que ele utilizou tá errado. A metodologia tá boa, porém o sistema foi péssima escolha, tá? Porque deveria ter comparado aí uma versão daquelas que eu mencionei. Pode pegar aí uma base Fedora, o Ubuntu da vida, o Linux Mint, o Zora OS, pega um Big Linux, um Arch, qualquer distribuição que não seja focada especialmente em jogos. E não adianta também pegar, ficar trocando kernel, trocando isso, trocando aquilo para poder testar, sendo que o cara simplesmente baixa o Windows, instala o drive NVIDIA, instala a Steam e sai jogando. E a mesma coisa tem que ser feito do lado do Linux. Você tem que baixar o sistema, instalar a Steam e sair jogando. Aí sim tu vai ter um parâmetro real para poder comparar com o Windows. Porque você pegar o sistema, sair modificando o kernel, instalando um kernel otimizado, kernel de baixa latência, kernel de alto desempenho, isso e aquilo, para depois você ir lá e colocar frente a frente com o Windows, é muito injusto. Eu acho que as coisas têm que ser feitas de forma
transparente. É você baixar o sistema como ele vem por padrão, instala o drive bonitinho, instala a Steam, habilita o Proton e joga. Aí você vai ver aí a diferença de desempenho entre Linux e Windows. Porque quando o usuário vai migrar para Linux, ele não vai para o SteamOS. A menos que ele vai só jogar. Se ele for só jogar, até considerado, né, a opção dele escolher o SteamOS. Mas o cara que vai usar o PC para trabalhar, né, para estudar, para jogar, para fazer de tudo, ele normalmente vai escolher um Orion OS, um Ubuntu, um Big Linux, um Fedora, um Manjaro. Ele não vai escolher o SteamOS ou o Basite. Ou seja, comparativo feito de forma injusta. A metodologia tá boa, né? Deixar aqui até um salve aí pro MW, eu curti o vídeo pra caramba, mas eu acho que uma sugestão para ele seria ele refazer o teste, porém, né, utilizando uma dessas versões que eu deixei lá no comentário. Aí sim, na minha visão, seria um teste um pouco mais justo com o Windows. Porque se for para pegar desse modo aqui, então por que não pega uma versão modificada do Windows para game? Pronto. Pega o Windows modificado, uma versão daquela modificada que é para jogo, e compara. Aí talvez fique até, né, um pouco mais parelho aí os testes. Ou será que não? Ou será que a versão modificada do Windows consegue perder para a versão Pro? Porque os relatos que eu vejo é que o ganho é absurdo. Ou seja, se é para comparar a versão de Linux para gamer, então tem que pegar uma versão de Windows para gamer também. Aí sim ficaria justo. Beleza, pessoal? Então o vídeo que eu queria falar nesse vídeo era isso. Né, que eu vi o vídeo, curti pra caramba, eu achei que a metodologia dele foi muito boa, porém, entretanto, todavia, não foi justo o suficiente para com o Windows, justamente porque a Microsoft já decretou isso em vários anúncios, em vários artigos, que o Windows, o foco dela não é mais somente jogos. Apesar dela estar implementando diversos recursos, DirectX otimizado, recursos para gravação e transmissão de jogos, apesar dela estar colocando tudo isso no sistema, o nicho, o foco dela é IA, não é isso. O foco do Windows agora é entregar recursos de IA e não ser otimizado para jogo. A versão otimizada para jogos vai sair nos dispositivos que ela vai lançar, que é o ROG Ally X, né, o ROG Ally Xbox X. Esse sim terá um sistema configurado ali otimizado para game. Porém, ninguém garante que a Microsoft vai portar essa versão para o PC. Se ela portar essa versão para o PC, aí eu quero ver o que será do SteamOS, o que será do Basite, o que será do Linux. Porque eu acredito muito na Microsoft, considerando todos os feitos que a empresa teve até hoje no sistema, quando todo mundo fala, fim do Windows, Microsoft está falindo, não sei o que. Todo ano tem um hype em cima disso, todo ano as pessoas falam que a Microsoft está falindo, que o Windows está acabando, e ele continua dominando o mercado, a Microsoft continua ganhando dinheiro, continua sendo mais utilizado, mais vendido, o mais preparado para qualquer tipo de público, ele continua sendo superior em tudo, até mais do que o Mac. O Mac, ele é muito bom para aquele nicho, para brand, design, enfim, ele é para aquilo ali. Arquitetura 3D, enfim, trabalhar com o Final Cut. O Mac, ele domina aquele nicho dele ali. Porém, quando o assunto é pau para toda a obra, a gente sabe que o Windows, ele é sim superior a Mac, ele é superior a Linux, ele é superior a FreeBSD, a qualquer outro sistema que você imaginar. Beleza? E aí não sei o que estou falando, cara, é o mercado que mostra isso, porque se não fosse assim, quando tu entrava numa loja ali da esquina, tu veria Linux lá. Se tu entrasse lá no caixa eletrônico lá da lotérica, tu teria Linux lá. Aqueles caixas eletrônicos ali que vocês verem, eles utilizam o Windows, tá, gente? Eles utilizam o Windows ali. Poucos caixas eletrônicos hoje utilizam Linux. A grande maioria ainda utiliza o Windows por trás. É tanto que quando teve aquele problema lá da Cloud Strike, e o Windows da tela azul, é só você ver as matérias, cara. Muitos aeroportos pararam, empresas inteiras pararam, hospitais pararam, justamente porque utilizam Windows. Quando o assunto é comércio, é linha de frente, é o usuário final, não infraestrutura e nem data center, o Windows domina. Então, pessoal, basicamente é isso. Então, tá aqui, aí, mais um vídeo, tá vendo? Eu instalei o SteamOS, é um notebook barato, beleza. Aí o cara acha que fazendo isso, ele transformou o notebook dele no quê? Num console, né? Só pode. Porque o sistema ele é pensado para ser um console, não para ser um sistema generalista. Ou seja,
ele mata a funcionalidade da máquina, entendeu? Ele pega aquela máquina ali que ele não vai usar para fazer Normalmente você vê isso. A galera que usa o SteamOS no PC é que vai usar o PC só para aquilo ali. Eu não vi nem um youtuber criador de conteúdo instalar o SteamOS para editar vídeo, para navegar na web, para fazer o uso geral dele. Só instala para jogar. E aí não tem o que fazer. Para esse nicho específico, ele é um bom sistema. Não tô aqui dizendo que ele é ruim, que ele não presta. Só tô falando que ele é pensado para uma tarefa e o Windows é pensado para 100 tarefas a mais ali, entendeu? Para todo tipo de tarefa possível. Então, é um comparativo injusto na minha visão. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, discorda. Comenta aí também, se quiser. Se não quiser comentar, não comenta também. Mas enfim, basicamente essa é a minha opinião. A metodologia, parabéns ao MW, gostei do vídeo. Eu achei muito legal, porém, eu acredito que seria mais interessante testar aí uma versão de Linux que seja pensada para todo tipo de uso e não um sistema que é dedicado para aquilo ali. Até porque, se o Windows venceu nesse contexto ali que eu mostrei para vocês, será que ele também consegue vencer comparado ao Zorin, ao Big, ao Ubuntu, Manjaro, Arch, Fedora ou alguma outra versão aí de Linux que seja para uso geral? Seria interessante da gente ver também se essa diferença se traduz na prática, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, beleza? A gente acabou saindo um pouquinho ali do foco inicial do vídeo, porém, o resumo da obra é essa, tá? Eu acho que precisa. Tem muita coisa sendo feito errado aí por canais de tech. As metodologias estão boas, na minha opinião, quando o assunto é comparar jogos, porém, as escolhas, os sistemas estão sendo comparados, na minha visão, por alguns canais de forma injusta. Esse vídeo aqui é apenas um exemplo. Tem vários outros canais fazendo esse tipo de comparativo e, na minha visão, é errado. Tá errado porque o Windows ele não é. Essa versão do Windows Pro que a gente utiliza no PC ou da Home não é feito para game. Ele é um sistema que roda jogos. Ele roda jogos, ele oferece todos os recursos necessários, mas não é o foco dele. Ele não foi otimizado de fábrica para isso. Tanto que quando tu instala, ainda que tu não queira, o 365 normalmente está lá. Normalmente ele é instalado depois. O meu, por exemplo, eu instalo automaticamente o Copilot 365, que é uma extensão do Copilot para o Office 365, que nem está instalado. Mas a ferramenta está aqui. Então, assim, essa versão do Windows, ela é, se comparada com essas versões aí de Linux, ele é muito inchado, tá, pessoal? Então não tem como. Tá dando problema aqui, ó. Tá vendo? Tirei lá, ó. Parou. É o meu coisinha do microfone, pessoal. Tava dando como irreconhecido. Vou deixar ele desconectado. E quando for usar, aí de fato eu conecto ele. Mas enfim, basicamente o vídeo é esse. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até a próxima.